Saudações! Essa videoaula tem por objetivo abordar o conteúdo de funções. Então vamos lá, vou fechar aqui o OBS Studio, abrir o Visual. A função é um subprograma muito semelhante ao procedimento. A diferença é que a função vai retornar um valor. Você pode ter ou não passagem de parâmetros, né? Eu vou criar aqui uma função sem passagem de parâmetros para simplesmente somar dois números, para ilustrar essa videoaula. Vou criar aqui duas variáveis, x e y, do tipo real. A área para a criação das funções é a mesma área para a criação dos procedimentos. Então vou criar aqui a função somar sem passagem de parâmetros, do tipo real. Você pode ter ou não uma área de variáveis aqui, no caso variáveis locais. Vou criar a variável auxiliar calc, tipo real, início e o fim da função. Aqui eu vou dizer o seguinte: auxiliar calc recebe x mais y. E o que a função vai retornar? Vai retornar o resultado da soma. Retorne auxiliar calc. Agora vamos lá para o corpo do programa. Aqui eu vou dizer o seguinte: escrival. Primeiro eu tenho que inicializar as variáveis, né? X recebe 10, por exemplo, e y recebe 10 também. E aqui escrevo. Poderia ser, por exemplo, com o usuário passando esses valores via comando layer. Vamos fazer assim, inicializando as variáveis. A soma é. E aqui eu chamo a função dentro do escrevo, por exemplo. Vou colocar somar. Pronto. Sem passagem de parâmetros é assim mesmo. E agora vamos rodar o programa. Se tudo correr bem, deve aparecer 20 ali. Rodou de primeira, né? A soma é 20, muito fácil, muito simples. Então essa função aí não teve passagem de parâmetros. Perfeito. Vou nem salvar, vou pedir um novo programa, um novo algoritmo. Bom, agora eu vou criar uma outra função com passagem de parâmetros, uma função para calcular o volume do cubo, por exemplo, né? Então, no primeiro programa eu não mudei aqui o nome do algoritmo, mas vou mudar nesse aqui. Volume cubo. Quais serão as variáveis globais? Vou criar uma variável L, a medida do lado, do tipo real, e vou criar uma variável UM, unidade de medida, do tipo caractere. Certo? E aqui a nossa área para a criação de funções, procedimentos, função volume. E essa vai ter passagem de parâmetros, né? Quais serão os parâmetros? Qual será o parâmetro? Quero passar esse parâmetro aqui, a medida do lado. Vai ser informada pelo usuário. Área de variáveis, que são as variáveis locais, auxiliar calc, início, fim, função. Então, auxiliar calc vai receber L vezes L, que é asterisco, vezes L. E vai retornar auxiliar calc. Agora eu vou ler, né? Vou colocar o seguinte: escrival informe a medida do lado. Leia L. Escrival informe
unidade de medida, certo? Agora leia o M. Está lendo o que? Está lendo as variáveis globais, essas aqui de cima. Aqui eu vou passar a variável global L como parâmetro da função, e aqui eu estou lendo a medida do lado. Bom, aqui eu vou precisar de uma estrutura condicional se a unidade de medida for igual a centímetro, então nós teremos aqui o comando escreval, o volume da figura geométrica é, que eu coloco, chamo a função agora, né? Volume, e passo o parâmetro, que é a variável global L, na medida do lado. E aqui eu coloco esse completo com o seguinte: o volume da figura geométrica é, vamos supor, 5, como ali está o si, está testando para centímetros, eu coloco aqui centímetros cúbicos, né? Ponto final, fecha aspas duplo, certo? Agora eu dou um Ctrl C nessa estrutura condicional, Ctrl V para agilizar o processo. Aqui eu vou testar para metro. E aí você vai fazer um se desse para cada unidade de medida, para hectômetro, para quilômetro, para decímetro, para milímetro, assim sucessivamente. Aqui eu vou fazer só para esses dois, para efeito de teste. O volume da figura geométrica é, aí aqui no caso estou testando para metro, então eu coloco aqui, ó, metro. E agora vamos testar. Se tiver algum erro a gente corrige aqui ao vivo e a cores. Vamos ver o que ele está me dizendo. Encontrou o seguinte problema em seu algoritmo. Linha 18. Esperava encontrar o início. Vamos ver. Escreva. Realmente. Eu coloquei o código fora do local correto. Tem que ficar aqui, ó, entre o início e o fim do algoritmo. Tá vendo? Selecionei tudo, vou dar um Ctrl X para mover. E vou inserir no local correto. Aqui, Ctrl V. Agora sim, apagar esse comentário. Essa área aqui em cima é a área para você criar funções, criar procedimentos. Vou até separar aqui para ficar bem definido. Muito bem, vamos rodar novamente. F9, rodou. Informe a medida do lado. Vamos supor 5, né? Medida do lado 5. Informe a unidade de medida. Metros, por exemplo. Metro. Vamos ver qual foi o erro. Linha 14, esperava encontrar vírgula, auxiliar cálculo. Vamos ver o que está faltando aqui. Ah, claro, coloquei a variável, mas não coloquei aqui o tipo dela, né? É real. F9. Informe a unidade de medida. 5. Informe. A primeira foi informe a medida do lado. 5. Informe a unidade de medida. Metros. O volume da figura geométrica é 125 metros cúbicos. Perfeito. Sensacional. Vamos rodar de novo. F9. Informe a medida do lado. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10. Enter. Informe a unidade de medida. Agora vamos de centímetros, por exemplo. O volume da figura geométrica é 1000 centímetros cúbicos. Muito bem. 10, 10, 100, 10, 100 mil, certinho. Perfeito. Então resolvemos aí dois algoritmos. Um para somar dois números utilizando a função. O que é uma função? É um subprograma que vai retornar um valor. Essa função pode ter ou não passagem de parâmetros, é semelhante ao procedimento, a diferença é que a função retorna um valor. A área para a criação da função é entre a parte das variáveis, né? Assim que você declarou as variáveis globais, a área para criar a função é aqui, ó, entre as variáveis e o início do corpo do programa. Mesmo local que você cria os procedimentos. Né? Então é isso, vou salvar.
Eu até tinha salvo uma versão, mas se eu salvar de novo, exercício, volume, salvar. Perfeito. Então com isso nós finalizamos nossa videoaula. Estudem, que nossa prova é semana que vem, tá certo? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.